Concurseiro de tribunal na prática vai ficar uns 2 anos sem fazer concurso de tribunal. E ainda vai perder um monte de oportunidade com essa nova realidade. E quase ninguém percebeu isso. Você já tinha percebido? Eu vou te explicar tudo o que está acontecendo nesse vídeo. E, assim, muita coisa aconteceu nos últimos anos, né, gente? Inclusive pandemia, tá? A pandemia gerou um reflexo nisso. A unificação do concurso nacional unificado. E eu vou te explicar tudo o que está acontecendo para você poder se programar também e pensar aqui no seu futuro para garantir sua aprovação, tá? Então deixa sua curtida, faça uma inscrição no canal, ative o sininho e vem comigo até o final desse vídeo, porque isso daqui vai ser muito importante para você montar a sua estratégia. E, infelizmente, você vai ter que abrir mão, sim, de alguns concursos. E claro, né, gente? A tendência é que cada vez os tribunais chamem menos. Não vai acontecer igual lá no começo dos anos 2000, anos 90, com talvez milhares de nomeações em todos os tribunais grandes vão chamar muito ainda. Só que você tem que entender essa nova realidade e você precisa também, além de se programar de escolher os melhores concursos, você tem que parar de estudar fofo e aumentar a sua nota. Isso aqui é algo que você constrói naturalmente com o tempo e com as melhores ferramentas, inclusive. Só antes da gente entrar no assunto aqui, ó, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição e veja a nova estrutura do site do Aprovação Ágil. Porque agora, se você aproveitar e entrar ainda nessas vaguinhas que nós liberamos do VIP, que você tem acesso a absolutamente tudo que nós temos, todas as questões, são mais de 20 mil questões já liberadas e todos os dias a gente libera mais para você. Você vai ter os comentários com engenharia reversa e agora a grande novidade, a resolução passo a passo, em que nós quebramos as questões em até 7 etapas e mostramos para você todos os conceitos importantes. Nós fazemos a engenharia reversa com você e é algo bem gamificado, então é muito simples de fazer, qualquer pessoa consegue fazer, gente. Do iniciante ao avançado. Inclusive, você nunca mais vai precisar de videoaula de resolução de questão. Você vai ter um estudo muito mais ativo, vai ter muito mais resultado e está tudo liberado para você. Eu explico em detalhes, é só você clicar aqui, ó, entrar. Você pode estudar de graça, inclusive, no site de questões, mas eu recomendo que você veja o vídeo que está lá na frente, fechado? O primeiro vídeo que aparece ali no site. Agora, vamos entender, gente, o que está acontecendo aqui no mundo dos concursos de tribunais. Atualmente, nós temos 91 tribunais no Brasil, né? 92, se eu não me engano. Acho que são 92 agora com o TRF6, né? 93, porque daqui a pouco vai ter o TRT 25. Então, são muitos tribunais, gente. Se você pensar que um ciclo normal de concurso é de 4 anos, né? Padrão, gente. 2 anos de validade do concurso, prorrogáveis por mais 2. Então, eles têm 4 anos para chamar a galera que passa, que fica ali na lista de aprovados desse concurso. Se a gente pensar que são 93 tribunais, 92, 48 meses de prazo médio aqui do concurso, da validade. Cara, são 2 concursos por mês. É muita coisa, gente. Quem é da área de tribunal sempre esteve muito acostumado a fazer muito concurso o tempo inteiro. Porque todos ali, né, têm um núcleo parecido, todos são bem parecidos. Dá para você fazer vários. Claro que você tem que ter sempre um foco, você tem que se especializar na próxima prova que você vai fazer. Mas sempre teve muito concurso. A gente não podia reclamar disso. Ainda você consegue colocar aqui no bolo Ministério Público, pô, 120 tralalá. Se a gente contar Ministério Público Estadual, MPU também. Então sempre são muitos concursos, só que agora a realidade mudou. Por quê? Agora a gente tem menos, né? O último concurso nacional unificado juntou ali 27 TRS, TSE. Então a gente já perdeu essa fatia, né? Um concurso, uma oportunidade ali a cada 4 anos. 4, 5 anos, né? Que sempre tem um atraso ali na hora da burocracia. Quem está acostumado com concurso sabe disso. E também, gente, uma coisa que aconteceu lá em 2020, né? Pandemia. A pandemia foi o caos, né? No mundo inteiro, não só no concurso. A gente teve ali, claro, a pausa dos concursos, né? Então os concursos foram prorrogados e depois teve uma crise orçamentária, né? Em tudo, não só em concurso. E isso fez, gente, com que os concursos ficassem parados por um bom tempo. Quem está reclamando de crise agora tinha que olhar para a galera lá da pandemia. Aqueles lá foram bravos de verdade, tá? Muita gente aqui vai se identificar com o que eu estou falando, né? Muito tempo sem concurso, parado, estudando ali, tudo mais. Sem projeção ali de quando quer sair a prova. E agora, depois da pandemia, gente, todos os concursos ficaram meio que concentrados. Quando saiu ali, né, o primeiro TRT, foi um atrás do outro. Então a gente teve uma junção de muitos concursos, foi um atrás do outro, gente. Todos os TRFs praticamente saíram juntos. O TSE foi mais ou menos na mesma época, isso daqui atrapalhou muito o planejamento dessa galera, porque normalmente, pô, uma pessoa que está se preparando para um concurso eleitoral, quando tem um TRF ali na sua região, essa pessoa está pronta, ela consegue fazer uma adaptação, só que naquele momento a gente teve uma junção muito grande de TRF e TSE, com TRTs acontecendo ao mesmo tempo. Não dá para você chegar voando em todos os tribunais. Essas pessoas tiveram que escolher o concurseiro que sabe o que está fazendo, né? O vacilão
que pensa que fazendo mais prova, de qualquer jeito vai ter mais chance, ele nunca competiu, na verdade. Eu estou falando aqui das pessoas que realmente querem montar um plano e eu estou tentando falar com essas pessoas. Mesmo que você seja um iniciante, entenda o que eu estou falando. Você tem que ter um planejamento claro, você tem que focar no seu próximo concurso, você tem que se especializar em uma área. Às vezes, nessa área, quando tem uma pausa, né, você consegue dar uma esticada ali, como você já tem a base, passar em outro concurso. Dá para fazer isso, tá? Mas eu estou tentando falar com esse tipo de pessoa. Essas pessoas tiveram que escolher. Muitos ali abriram mão de todos os 6 concursos ali que a gente teve na prática de TRF só para abraçar o TSE. Eu falei naquele momento que para quem tinha aquela vontade de trabalhar num TRF, que era uma oportunidade melhor, principalmente para quem podia viajar e fazer prova, focar nos TRFs e abandonar o TSE. Por quê? 5, 6 oportunidades, né, gente? Não uma só. Imagina, eu já contei várias vezes aqui, né? Às vezes tem uma diarreia no dia da prova, já aconteceu comigo. Imagina só, você abre mão de 5 TRFs que você pode fazer, 6 TRFs que você pode fazer, para abraçar uma oportunidade que é um dia de prova que às vezes você vai estar mal no dia. Faz parte, nós somos humanos. Eu prefiro 6 provas. Por isso que eu sempre gostei dos TRTs. Né? TRTs são 25 oportunidades aqui com um único estudo. Você não depende de uma prova só. Isso daqui para mim é muito mais inteligente. Mas na prática, gente, o que vai acontecer agora, tá? E a gente pode perceber isso claramente. Ó, você olha para a linha do tempo dos concursos, nós tivemos o TSE e TRFs muito juntos, com vários TRTs também acontecendo ali ao mesmo tempo, e essas pessoas tiveram que optar. E agora, nós vamos ter isso de novo. Pô, se você olhar aqui, gente, no último ano a gente teve pouco concurso de tribunal. Por quê? Passaram os TRFs, passaram a chuva de TRTs também, né? Nós tivemos aqui o rabo dos TRTs ali com o TRT Rio de Janeiro, São Paulo, tudo mais, e também tivemos o TSE unificado. Eles foram homologados ali na prática, né, TSE e os TRFs, ali para 2025, né, meio de 2025, começo de 2025, mais ou menos por ali. E agora, esses concursos vão acontecer só em 2026, 2027, 2028, 2029. Então, esses concursos não vão acontecer por um bom tempo, gente. A tendência é que todos eles sejam prorrogados. Agora a gente vai ter uma enxurrada de TRTs, porque os TRTs, como eles são mais numerosos e não teve a unificação, tivemos vários acontecendo antes, né, TRT Rio Grande do Sul, e agora a gente vai ter uma enxurrada ali de TRTs. É a única área que nós vamos ter uma enxurrada de concurso, uma área bem clara ali, com várias oportunidades. TRT Rio Grande do Sul já está confirmado para esse ano, TRT Pará e Amapá saiu na frente também, vai sair esse ano, TRT Paraná, Piauí, Mato Grosso e também o Minas Gerais esse ano. Olha só a quantidade de concursos. Depois a gente vai ter mais um monte de concursos também, ó. A ideia, gente, olhando para os números ali de validade dos concursos de TRTs, é que nós tenhamos mais ou menos 14 provas até 2027. Então a gente vai ter uma enxurrada de concurso aqui, daqui a pouco vai parar também. Aí a gente vai ter só um rabo dos TRTs lá para frente quando saírem os maiores, né? O de São Paulo, tudo mais. Então, a gente vai ter sempre esse espaçamento aqui na área de concursos, algo que a gente não tinha antes, e você tem que montar o seu planejamento. Claro que nós temos ainda TJs, né? TJs também, gente. Eu lembro que mais ou menos na época do TSE ali, a gente teve muito concurso, foi uma loucura aqui na aprovação ágil, cara. Porque nós não criamos conteúdo genérico, né? Igual cursinho. Eles pegam aquele conteúdo ali, às vezes até de magistratura, nada a ver, e jogam tudo no bolo para você, e falam para você se vir. Nós olhamos cada edital, o tópico do edital, transformamos aquilo ali em um conteúdo a ser estudado. Hoje nós temos esse mesmo cuidado com as questões, então é diferente, dá muito mais trabalho quando você trabalha dessa forma, quando você cria conteúdo desse jeito. Foi uma loucura aqui, foi um concurso atrás do outro. E a galera também que segue a gente ficou doida porque falava, não, quero conciliar. Pô, eu entrava nas mentorias, todo mundo falava, não, quero fazer o TJ, TRF, TSE. Eu falo, não, calma, qual que é a sua prioridade? Você é desse estado? Qual que é melhor para você? TRF, TJ, TSE? Vamos olhar para esse. Você pode até fazer os outros, mas você tem que ter uma prioridade clara. E sem isso você não vai passar, gente, ainda mais com a competitividade maior que nós temos hoje. Por quê? Tivemos um momento de ouro aqui, né, alguns anos atrás, muitas nomeações, né? Eu lembro que, TJ São Paulo, historicamente, zerou lista, zerou muitas listas, não sei se vai fazer isso de novo. TRTs, né, os grandes TRTs, milhares e milhares de nomeados, gente. Não dá para cravar que isso vai acontecer de novo. É claro que sempre você tem que extrair a probabilidade maior de número de nomeados com base no que aconteceu no último concurso. Por exemplo, o último concurso finalizado ali do TRT São Paulo, eu lembro de cabeça que ele chamou mais de 1.000 técnicos. Então a gente pode trabalhar com aquele número, beleza. Só que é claro, né, no momento atual, pensando em orçamento e tudo mais, a gente pode jogar uma projeção talvez um pouco mais baixa, de 20% a menos, isso daqui já é um número legal. E se você pensar, fazendo essa continha aqui, ó, de padaria, né, podia colocar um lápis aqui para fazer conta de padaria. 1.000 nomeações esperadas ali em um período de 4 anos no TRT, diminui 20%, 800 nomeações. O que te impede de ficar entre os primeiros 800 colocados?
Nada. Nada. Só a sua preguiça, só o seu estudo fofo. Só fazer o que todo mundo faz. Tá? Então, a área de tribunal, ela promete ainda, gente, demais. Vai continuar nomeando, mas nomeando os melhores. E agora você tem que adaptar o seu planejamento. Não dá para abraçar o mundo. Você não vai ter um concurso aqui a cada mês. Você vai ter uma onda de concursos muito concentrada. Isso daqui, ó, é fato, gente. Já aconteceu no último ciclo, vai acontecer de novo. É meio reloginho o tribunal, né? Passou o período de validade de concurso, nos grandes tribunais principalmente ali, né, tribunais federais, TRFs, TRTs, TREs, que tem ali, né, uma lógica mais clara. TJs às vezes são imprevisíveis, aí depende da realidade de cada estado. A tendência é que esgote o período de validade do concurso, tenhamos novo concurso, que eles precisam da lista para nomear. E agora você vai ter que montar o seu planejamento. A melhor estratégia, na minha visão, gente, é sempre você pensar aqui em uma área bem fechadinha. Por exemplo, a área de TRTs, na minha opinião, nesse momento aqui, ó, a melhor estratégia de todas. Por quê? Vários concursos, todos parecidos. E aqui sim você consegue fazer vários concursos. Você vai ter que viajar para fazer as provas. Cada TRT ali faz a prova na sua região, certo? Na sua região de jurisdição. Só que você consegue fazer várias provas com um único estudo. O que você vai fazer entre um edital e outro é um alinhamento de regimento interno, alguma coisinha diferente ali que eles pediram. Mas o núcleo duro é o mesmo. Não é à toa que quem passa em um TRT passa em um monte. Pô, eu fiz isso, né, gente? A Natasha também passou em 2 aqui. 3, na verdade, né? 2, que ela teve ali expectativa de nomeação, e 1 ela passou também, mas já sabia que seria mais difícil de ser nomeado. E é isso que você tem que fazer, se posicionar em uma área específica. Ai, Gustavo, eu quero muito TSE, só quero TSE. Abraça o TSE, só que você já tem que ter a consciência que você só vai fazer a prova lá provavelmente daqui a uns 3 anos. Você tem essa disposição? Para mim não faz sentido. A tendência, se você quiser escolher esse objetivo lá longe, o iniciante faz muito isso porque ele tem mais tempo para procrastinar. Ah, não, a prova é só em 2028, o Gustavo falou, 2029, ano que vem eu começo a estudar. E você vai fazendo isso ano após ano, chega lá no final e não estudou nada, né? Sendo que você poderia estudar para esses concursos de TRTs, tem a carreira igual, chamam mais. TRT, gente, é a maior área, tá? Continua chamando mais, vai continuar chamando mais. Você poderia fazer esse concurso, ficar muito quente, criar hábito de estudo e depois, numa reta finalíssima ali, ó, quando tiver alguma clareza maior sobre TSE e TRE, você pode cortar direito do trabalho, processo do trabalho, abraçar a eleitoral, o resto está pronto, você consegue chegar muito bem. E outra coisa, gente, eu acho, se eu tivesse que apostar, e quero saber a opinião de vocês, eu acho, de coração, que não vamos ter mais o concurso unificado do TSE e TREs. Por quê? Foi o caos. Nenhum TRE gostou. O único órgão que gostou, né, as pessoas que têm a caneta ali que gostaram, na verdade, TSE. Por quê? Poder, né? Centralização, tudo mais, o PT gosta disso, o governo atual gosta disso, quer colocar isso daqui nos concursos ali do Executivo fazendo CNU. Quem tem a caneta adora fazer isso, centralizar, gente. Mas é um lixo. Por quê? Pode ver, olha a demora que foi para homologar o concurso, o caos que foi. Cara, não faz sentido. Isso daqui é horrível para o órgão. Ele quer ter sim ali a lista e ele cuidando do concurso. O concurso sempre flui muito melhor. Isso daqui é a experiência dos tribunais. Já tivemos, eu sempre falo sobre isso, nessa experiência da unificação do concurso de magistratura dos TRTs. Foi um lixo, gente, muito problema, muito problema. Então, hoje eles voltaram atrás e já fizeram os concursos separados, né? E eu acho que o TSE vai fazer o mesmo. E eu acho que a estrutura fica melhor. Até porque fica uma lógica muito parecida aqui com os TRTs, né? Se a gente pensar que daqui a pouco vai ter um monte de concurso de TRE, todos cobrando basicamente a mesma estrutura. A tendência é que eles copiem ali, pelo menos, a estrutura de prova do último concurso gigantão aqui, que foi o TSE unificado. Então, acho que a gente pode ter mais para frente uma área muito próspera, praticamente igual aqui em termos de estrutura, com os TRT, só que lembrando, é claro, que TRE nunca vai chamar o mesmo que TRT, gente. Você tem que entender o contexto, né? Esse concurso vai chamar bastante de TRE, do TSE também, porque eles ficaram muito tempo sem nomeação de lista específica. Eles só usavam lista ali de outros tribunais, muita lista de TRT. Então a tendência é que agora eles chamem muito. TRF também, TRF ficou um tempão, ainda mais com pandemia e tudo mais, né? Sem concurso. Então eles chamaram bem, mas a tendência sempre em termos de processo. O que manda no número de servidor, gente? Número de processo. A justiça trabalhista é maior. Então, sempre vai chamar mais, tá? Então, adapte-se a essa realidade. Você vai ter que escolher. Você vai ter a mesma dificuldade que nós tivemos aqui no último ciclo. Essa é a tendência. Eu não vejo nenhuma possibilidade dos tribunais se espalharem tanto, porque eles não pensam em você. Eles não pensam no concurseiro. Ah, nossa, se eu soltar aqui, ó, imagina, o TJ de São Paulo, sai o TRF3. Aí vem o TJ de São Paulo e fala assim, nossa, acho que eu vou segurar o meu concurso
porque eu vou atrapalhar a galera que está estudando também para o TRE. Cara, eles não estão nem aí para você. Para eles é melhor. Que aí eles pegam na lista ali deles pessoas que estão mais interessadas, que abriram mão às vezes do TRF, que pensaram no TJ de São Paulo. Faz parte do processo. Ninguém vai pensar em você. Ninguém. Então você estuda, você monta seu planejamento e vai aí ser o seu próprio herói. Ninguém vai vir te salvar, não. Eu recomendo que você entenda esses fundamentos para você chegar muito bem nessas próximas provas. Fechado? O que você achou? Comente aqui, eu quero saber a sua opinião. Você entendeu isso? Que provavelmente você vai ficar um tempo sem estudar, um tempo sem concurso? Tem muita gente que fala, nossa, isso daqui é lindo, é melhor, que aí eu tenho mais tempo para estudar. Normalmente quem fala isso é um procrastinador nato. Sério, entenda isso. E muda a sua realidade se você pensa desse jeito. É o padrão, gente. Eu não estou brincando aqui. Eu estou desde 2006 nesse mundo, 20 anos já. Ó, minha barba branca, estou virando tiozão já. E acho que ninguém sabe mais de concurso de tribunal do que eu. Sendo muito sincero aqui, ó, e desumilde, como diria meu filho, que já nem fala mais isso, que já deve ser coisa jargão velho, né? Nem sabe o que é jargão, se ele ver esse vídeo aqui, mas enfim. Fechou? Da hora? E assim, ó, se você quiser realmente ter a melhor estrutura para passar em todos esses concursos, né? Tribunal, gente, ninguém manda melhor em concurso de tribunal do que a gente. Aprovação ágil, confia. Ninguém tem o número de aprovados que a gente tem, pensando aqui na proporção de alunos e proporção de aprovados. São mais de 10 mil aprovados, gente. É um absurdo. E agora, com toda essa estrutura nova, né, que está disponível, que você pode ver aqui, ó, clicando no primeiro link da descrição, isso daqui, gente, ó, esse vídeo está saindo agora na sexta, vai ficar no máximo até segunda essa condição aqui, estamos nas últimas vagas do VIP. O VIP tem mentorias, tem uma estrutura muito completa, então eu não consigo liberar para todo mundo. Estamos nas últimas vagas, recomendo que você aproveite, fechado? E comente aqui o que você achou. Deixe sua curtida se você gostou, não gostou, deixa descurtida, comenta aqui, não tem problema, prometo melhorar nos próximos vídeos e siga o Bitolê em todas as redes sociais, certo? Várias novidades para vocês em breve. Um abraço, a gente se vê em breve, tchau, tchau.